Oi, gente, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o filme Pássaro Branco, uma história extraordinária. Eu não sei se vocês já viram o filme Extraordinário, que fala sobre um menininho que nasceu com algum problema genético e aí esse problema causa alguma deformidade no rosto. E aí, ao longo do tempo, ele vai fazendo algumas cirurgias, mas aí tem um momento em que ele precisa interagir com outras crianças. Né? E aí sofre algum certo preconceito e tal. Então ele sofre bullying e essas coisas, né? E esse é o filme Extraordinário. Agora, o filme que vamos falar hoje se chama Pássaro Branco. É a história do menino, da avó, na verdade, do Julian. Sabe, no filme Extraordinário, tem o Julian, que ele é expulso porque ele faz o bullying com o menino, né? E aí, nesse segundo filme, conta a história da avó dele. Ele foi expulso, então ele saiu daquele colégio, perdeu aquelas amizades que ele tinha. E nesse filme, ele tá tentando ser invisível. Ele não tá tentando ser o malvadão, nem o bonzinho. Ele quer passar imperceptível. E aí ele tem um encontro com a avó dele. E a avó dele conta pra ele como foi a infância dela. Ela é judia e a infância dela foi na Segunda Guerra Mundial, fugindo dos nazistas. E assim, gente, é uma história muito, muito, muito emocionante. De verdade, esse filme me fez chorar. E faz tempo que eu não vejo nenhum filme que me faça chorar. E esse me fez chorar de verdade, foi muito emocionante. A história dela, quando criança, ela tinha um grupinho de amizades, né? Dela ali, as amigas. Ela tinha um crush lá, ela tinha uma apaixonite por um dos meninos da sala dela. Só que esse menino é um tremendo babaca, só que na época ela não sabia. E tem um menino mais fofinho com ela que ela nem sequer sabia o primeiro nome dele, só o segundo, o sobrenome. E ele sentou por 5 anos ao lado dela no colégio. E ela nem aí, sabe? E a vida dela era perfeita. O pai dela médico e a mãe dela professora, judeus, que moravam na França. Então lá era tipo uma zona livre de confronto. Acontece que na Segunda Guerra aconteceu da Alemanha nazista ali, o pessoal né, que procurava os judeus para matar, eles se infiltraram lá e fez parte durante um tempo. E aí ela teve que fugir, né? Então o colégio onde ela estudava realizou essa fuga, mas aí o grupinho dos alunos que fugiram foram capturados e ela conseguiu fugir sozinha. E nisso que ela conseguiu fugir sozinha, esse rapaz, que é o Julian, o nome que é o nome do neto dela, é o nome do rapaz que depois ela se apaixonou. E ele ajudou ela, né, através dos esgotos, assim. E aí ela ficou tipo, ai, meio assim, meio assado, porque a família dela se separou, então ela não teve contato com os pais. E ela ficou morando no celeiro da casa dele mais de um ano e meio, quase 2 anos, ali escondida, sem poder sair. Então ela foi criando uma amizade com ele, né? E ele passando despercebido assim pelos outros para poder proteger ela e tal. E então ela ficou ali e criando aquelas memórias ali com ele e com a família dele, né? Do aniversário dela e tudo mais. Aí quando fez o aniversário dela, né? Passou um ano para comemorar. Eles fizeram uma festinha para ela, assim, entre aspas, né? Um bolo com alguma coisinha assim para ela, para comemorar. E ela fugia dos vizinhos, né? Porque eles achavam que eram informantes, mas na verdade não eram. No final a gente descobre. E aí a parte que mais me fez chorar, que foi esse menino que tanto lutou, porque ele sofria bullying naquela época também, porque ele pegou pólio e tinha um problema na perna. Eu acho que ele perdeu uma das pernas e aí andava de muleta e uma prótese, alguma coisa parecida com isso. E aí bateram nele e tal, e ele se sentiu frágil e ela viu e ele brigou com ela e depois eles fizeram as pazes. E eles estavam tudo fofinho, bonitinho, depois do aniversário dela. Ele levou ela pra ver uma floresta com as flores que ela mais gostava na infância. Eles deram um primeiro beijo. Nisso que eles deram um primeiro beijo, tipo, eles foram pra casa, depois cada um por si, né? Tipo, ele pra casa dele e ela pro celeiro. No dia seguinte, que ela tava sonhando em encontrar com ele, tava todo felizinho. Ele sai pra ir pro colégio, capturam ele, descobrem que ela tá lá. E aí, assim, o outro rapaz que ela gostava, eu não lembro o nome dele, tentou matar ela, tipo, falava que tá, e maltratava ela por ela ser judia, e ela ficou, tipo, com o coração despedaçado.
E aí, quando ele descobriu que o cara foi preso, descobriu que ela tava lá, ele tentou matar ela. E ela fugiu pra floresta. Aí tem uma cena muito legal, entre aspas, né? Que ela tinha medo dos lobos, né? Que tinha uma lenda, que tinha muitos lobos muito grandes nessa floresta. E ela foi pra essa floresta, e nessa floresta tinha os lobos grandes que ele falou pra ela levantar a mão, ela levantou, pediu pra ela virar de costas. Dentro que ela virou de costas, ela chamou ele de covarde, falou, seu covarde. E aí ele meio que parou assim, né? Tipo, né? Por que eu sou covarde? Só porque quer matar de costas? Porque não mata na frente, enfim. Aí veio 3 lobão grandão e atacou ele. Tipo assim, acabou com ele, matou, né? E depois foram embora. E ela ficou meio assustada assim, pegou os cadernos de desenho dela e se mandou. Aí ela se mandou, voltou pra casa, né, de onde ela estava. Só que aí, como o menino tinha sido capturado, né, ela tinha descoberto ele, tipo, na hora. E ela foi pra casa dos vizinhos, que ela achava que era informante. Só que não eram. Eles também estavam protegendo um casal de judeus. Só que as duas famílias não sabiam, né? Então, que eram francesas. E aí, meio que, tipo, tinha medo um do outro. E aí, no caso desse, protegeram ela, né? Descobriram e tal. Aí a mãe do Julian foi lá e falou que foi raptado, foi pegar dinheiro e levou. Quando levaram lá para os soldados para pagar, os soldados pegaram o dinheiro e na hora que estava indo, o grupo que estava com ele fugiu. E nisso que fugiu, ele estava andando devagar, né? Porque ele tem um problema na perna. Atiraram nele. Do nada. Tipo assim, o grupo que estava indo não era um grupo de judeus. E mesmo assim mataram. E eu, tipo, nesse momento eu fiquei chorando tanto, gente. Chorei tanto nesse momento, tanto, porque, tipo, ele sofreu bastante. Demorou muito pra se declarar pra ela, porque ele sempre gostou dela. E quando eles dão um primeiro beijo, no dia seguinte acontece isso. Ai, gente, que filme triste. E aí a família volta pra casa pra proteger ela ainda mais. E, né, sofreram aquele luto e tudo mais. E a família dele virou a família dela. Tanto porque criaram esse vínculo de esconder ela durante esses 2 anos. E depois, por conta do relacionamento dele com ela, né? Porque sabiam que ele gostava dela, que estavam criando um romance e tudo mais. Então, eles viraram a família dela, né? Aí passou, acabou a guerra. E aí ela voltou pro colégio, reencontrou as amigas dela. As amigas não eram chatas, né? Babacas. E aí, quando tava lá no colégio e tal, o pai dela reencontra ela. Aí vai até o colégio, eles se abraçam, se reencontram. E ela leva o pai pra conhecer a família que ajudou ela. E a mãe dela, infelizmente, no dia que ela fugiu, a mãe dela não conseguiu fugir, pegaram e levaram ela pro campo de concentração. Então ficou só ela e o pai, né? E aí eles continuaram mantendo aquela relação ali de amizade com aquela família que ajudou. Então depois ele conseguiu um trabalho e ela saiu para ir morar junto com o pai e tudo mais. E com o passar dos anos ela sempre visitava a família. Quando ela se casou, ela levou os netos, o marido, a família que acolheu ela, levou ela até o altar. E ela se tornou uma grande artista, porque ela gostava muito de pintar, gostava de desenhar, no caso, né? Pintar, de desenhar. Ela se tornou uma grande artista muito famosa. E contando a história dela, né? Sobre o que ela passou na infância e tudo mais. E o título, né? Pássaro Branco, é porque ela fala que quando ela soube a notícia da mãe dela, ela sempre sentia que o pássaro que ela via, que sempre aparecia nos piores momentos da vida dela ali, de briga, de esconder, de quase ser pega, ele sempre aparecia meio que para dizer que estava tudo bem, meio que para acalmar ela. E ela sentia no olhar do pássaro, no espírito do pássaro, que era a mãe dela, protegendo e ajudando e de alguma forma presente na vida dela. E aí ela desenhou esse pássaro para ele, antes do Julian morrer, contou para ele, né, o pássaro que vem aqui, que me ajudar e tal. O Julian passou por um momento muito ruim também, porque ele trabalhava no cinema. E aí o pessoal do cinema ia fugir para ajudar alguns judeus. O pessoal nazista foi lá e achou o esconderijo e acabou com tudo. E aí ele viu o amigo dele lá morto e tal, ele ficou muito mal. E ela contou para ele. E no aniversário dela, tempo depois, ele fez um pássaro de madeira que até o final do filme, quando ela tá mais idosa e tudo mais, com os netos e tudo se apresentando, ela tá com esse passarinho perto dela.
E assim, é um filme muito lindo. É um filme triste, triste pra caramba, mas é um filme muito lindo. É 10 de 10 esse filme, sabe? E eu aconselho muito que vocês assistam esse filme. O Extraordinário 1, que foi do menino, é interessante, é legal, mas não é tão emocionante quanto esse. Esse é muito mais emocionante. O primeiro filme eu não chorei, embora tenha sido emocionante, superação, empatia, amizades. Esse tocou mais fundo, assim, sabe? Um drama um pouquinho mais pesado, assim, não sei. Mas é um filme muito bom. É um filme que demorou também, e eu não costumo ver filme longo, esse foi de 2 horas, e eu não costumo ver, mas esse valeu super a pena. E tava na minha lista há um tempão, na minha lista do Prime, e eu enrolando, então vale super a pena ver, tá? Então esse é o filme de hoje, eu recomendo muito pra vocês. Me contem nos comentários se vocês já assistiram esse filme, se vocês não assistiram, qual é a opinião de vocês sobre esse filme. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês que ainda não assistiram o filme vão assistir. É muito lindo, de verdade. Vai lá, assiste, depois me conta o que você achou, tá bom? Então o vídeo hoje fica por aqui. Um grande abraço a todos.